tendo o privilégio de poder compartilhar um pouco esta noite com vocês, sem nenhuma pretensão de querer ensinar alguma coisa para vocês, mas de querer compartilhar algumas coisas que a gente tem entendido que é muito importante, que é com relação ao tempo. Quando eu vi esse vídeo, eu ainda não tinha visto esse vídeo, eu assisti aqui pela primeira vez, né? E, via de regra, quando nós chegamos a uma certa idade, nós lamentamos, porque nós não conseguimos, ou não sabíamos como administrar o nosso tempo para que a gente pudesse viver uma vida boa, viver uma vida de acordo com os padrões que nós podemos desfrutar, trabalhar, conseguir e conquistar. Tá certo? E eu acho interessante porque quando há um provérbio escrito por o homem considerado mais sábio do mundo, que diz que o inteligente aprende com o sofrimento, mas o sábio aprende com o sofrimento dos outros. Então, quando nós temos uma oportunidade como essa, para compartilhar coisas que esses cabelinhos brancos, né, causaram, é algo muito interessante e muito importante. E eu espero que você possa desfrutar e sair daqui com um pouquinho a mais de conhecimento, um pouquinho a mais de desejo de administrar e fazer as coisas corretas com relação ao tempo. Tá certo? Segundo esse vídeo aí, eu estou na faixa dos 50 aos 60, mas é só um pouquinho depois de 50, hein? É só um pouquinho. Então eu estou na fase certa, né, de passar para os jovens. Essa é o meu tempo hoje. Então veio realmente confirmar o meu motivo de estar aqui, passar um pouco dessa experiência para vocês. A palestra se resume em como nós podemos administrar o nosso tempo. Como você deve administrar o seu tempo. Eu sei que talvez você já tenha lido a esse respeito, talvez você já tenha estudado a esse respeito, mas é um tema que nós constantemente precisamos vigiar e reciclar. Vocês estão me entendendo? Constantemente nós precisamos reciclar e buscar a otimização do nosso tempo, porque se tem uma coisa preciosa que não volta mais, isso é o tempo. E eu separei algumas frases muito interessantes sobre o tempo. Uma delas diz assim: desperdicei meu tempo, agora o tempo desperdiça a mim. Quando nós somos jovens, parece que nós temos todo o tempo do mundo, parece que o tempo está à nossa disposição, parece que nós podemos desperdiçar o tempo quanto quisermos, que esse tempo jamais vai consumir aquilo que nós temos de disponibilidade. Mas a coisa não é bem assim. Nós não podemos desperdiçar, porque senão, com o passar do tempo, o tempo vai desperdiçar da gente. Uma outra frase célebre, desculpa, não citei a frase aqui, né? É do Shakespeare. Podemos vender o nosso tempo, mas não podemos comprá-lo de volta. Não é verdade? Com que facilidade que nós vendemos o nosso tempo? É muito fácil. Vendemos o tempo com muita facilidade. Só que nós não temos mais condições de comprá-lo de volta, porque o tempo passou, e aquilo que passou não tem mais volta. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Eu não sei vocês, mas eu, como o André me apresentou, eu tenho uma empresa metalúrgica na região do ABC, já há 18 anos, e atuo nesse ramo de metalurgia como engenheiro há 30 anos praticamente. E eu tenho visto muita gente desperdiçar tempo, muita gente. E talvez você tenha visto na sua empresa, muita gente desperdiçando tempo, e essas pessoas achando que estão ganhando tempo, não é verdade? Mas na verdade, o tempo, quem mata o tempo, não está matando ao outro, mas está matando a si mesmo.
Essa frase eu achei demais. Nem sei quem que é esse Michael, que eu nem sei dizer o nome desse cabra aí. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Quantos entenderam? Entenderam essa frase aí? O tempo voa, mas nós podemos dirigir e tomar conta do tempo. É uma boa notícia, né? Mais uma. A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo. Todas essas frases, para vocês entenderem aonde é que nós queremos chegar na otimização do tempo, a chave para o sucesso. Tudo que você faz na sua vida, você tem que aprender a otimizar tempo. Tudo. Se você é um empresário, um profissional liberal, não importa o que você faça, é um executivo, não importa. O que você for fazer, você vai ter que aprender a otimizar o tempo. E eu vou dizer para você que eu tive que fazer isso. Você pode acreditar nisso. Porque durante 9 anos, eu vou falar rapidinho aqui para você, que eu não quero me deter nisso. Eu fui empresário, eu fui dirigente de uma igreja local, eu fui presidente de uma escola, eu fui conselheiro de uma casa de recuperação, clínica de recuperação, pai, esposo e avô. Você acha que isso não toma tempo? Então, eu tive que aprender a otimizar o tempo. E eu queria, agora para você, como empresário, você que tem o seu negócio, você já ouviu essa frase aí? O olho do dono é que engorda o porco. Quantos já ouviram essa frase aí? Já, né? Eu não vou aqui debater se essa frase está correta, se essa frase está errada, porque para mim, ela tem muita coisa de certa, mas ela pode trazer uma interpretação muito errada sobre o olho do dono é que engorda o porco. Muita gente pode pensar que no meu negócio, ele só vai seguir adiante se eu estiver lá olhando durante 24 horas por dia. Pode se enquadrar nisso, não pode? Tranquilamente. Mas será que é isso que, em tese, esse dito popular está querendo dizer? O que quer dizer esse olho? No que é que você tem que olhar? Aonde é que você tem que manter a sua atenção? Vocês estão me entendendo? Muito bem. Pensa numa tarefa. Se eu desse uma tarefa para vocês fazerem hoje, nós teríamos aqui uma caixa e nós teríamos aqui diversos tamanhos de pedras, as pedras grandes, as pedras um pouco menores, as pedras menores ainda e as pequenas. Se eu trouxesse isso aqui fisicamente, em loco, e te chamasse aqui para você organizar todas essas pedras dentro dessa caixa, o que você faria? Você começaria pelas pequenas? Se você começar pelas pequenas, o que vai acontecer? As pequenas vão ser fáceis de jogar na caixa, não vão? Aí depois as outras, vai ser fácil, e você vai colocando. E aí no final você vai descobrir que as pedras grandes não cabem na caixa. Estão entendendo? Então, nós temos que entender que nós temos que pegar primeiro as pedras grandes, colocar dentro dessas caixas, e aí sim, depois as pedras menores, e as menores, sendo colocado por cima, e aí com certeza elas se ajeitarão dentro dessa caixa. Todos concordam comigo ou não? A grande questão agora que eu quero fazer você meditar, porque na verdade eu quero que você medite, tá? E depois, só lembrando aqui no final, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela. Se você quiser que eu te mande esse slide, me mande um e-mail solicitando que eu te mando, tá? Porque às vezes a gente fica meio preocupado em ficar anotando e tal. Quero que você medite nessa palavra. A primeira coisa que você tem que entender no teu negócio, naquilo que você faz, você tem que discernir quais são as pedras grandes do seu negócio.
Se você não entender quais são as pedras grandes e ficar perdendo tempo com as pedras menores, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Concorda comigo? Mas às vezes não é tão simples assim você identificar quais são as pedras grandes. Não é tão simples. Você precisa ter uma diligência, ter discernimento daquilo que você faz, para que você possa entender e buscar aonde é que você tem que atuar. Então eu gostaria de passar alguns passos para vocês, para que vocês pudessem entender do que eu estou falando. O primeiro passo: se você não estabelecer prioridades naquilo que você tem que fazer, você não vai conseguir fazer tudo, tá? Então, primeiro aspecto: aprenda a delegar. Aí talvez você possa estar pensando assim: ele não sabe o tipo de pessoa que trabalha comigo. Eu vou falar para você, eu sei sim. Eu sei. Mas isso não te torna isento de você aprender a delegar as coisas, aprender a fazer aquilo que você tem que fazer, aprender a se deter naquilo que é o teu negócio. O restante você vai passar para as outras pessoas fazerem. Há várias formas de você delegar, tá certo? Você delega, mas você pode delegar com um controle, uma cobrança, e você vai estipular isso. Mas, em primeiro lugar, não queira fazer tudo. Você não vai conseguir. E uma pergunta básica, que eu tenho sempre colocado isso em prática na minha vida. E às vezes eu me pego fazendo coisas, e aí eu pego essa pergunta para mim mesmo. Puxa vida, por que eu estou fazendo isso, se qualquer pessoa poderia estar fazendo isso? Ou só eu que fiz isso? Será que só eu que cometo esse delito? Não, né? Porque às vezes a gente faz coisas que qualquer outra pessoa pode fazer. Pedra pequena. E aí você perde tempo com as pedras pequenas, perde tempo e não consegue atingir o objetivo. Chega no fim do dia, as pedras grandes estão no mesmo lugar que estavam. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então o primeiro passo é estabelecer prioridades. O segundo passo: organize as pendências. Isso é uma coisa que dá muito certo. Você tem que saber, você tem que começar o seu dia sabendo aquilo que você tem que fazer. Organize-se, faça uma lista das pendências no início do dia, estabeleça uma meta para cumprir. Estabeleça uma meta. Porque você concorda que todos nós sabemos o que temos que fazer durante o dia? Se você se organizar, fazer uma lista, você não sabe como isso funciona e como isso dá certo. O terceiro passo: disciplina nas reuniões. Eu não sei vocês, mas eu perco muito tempo na minha vida em reuniões. Meu Deus, como a gente perde tempo em reuniões. Reuniões pode ser um ladrão de tempo que a gente não imagina. Então temos que vigiar, temos que tomar muito cuidado quando vamos entrar em reuniões. Tem que ter um foco, tem que ter tema, tem que ter objetividade. E se possível, determinar horário para a reunião. Nós temos meia hora, 40 minutos, 1 hora para a gente resolver isso daqui. Vamos lá, pessoal. Vamos ser objetivo. Vamos tratar o caso e vamos seguir adiante. Quarto passo: caso a caso. Multitarefas, inimigo da otimização. Não adianta. Não adianta, a gente não consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo. Ainda mais homem. Mulher ainda consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? As mulheres que estão aqui sabem o que eu estou falando, né? Mulher é capaz de conversar com uma pessoa de um lado e ouvir a pessoa do outro lado. E ficar a par dos 2 assuntos, né? Não, é um privilégio que a mulher tem. Tudo bem. Mas mesmo assim, você tem que focar. E caso a caso. Bom, o que eu vou resolver agora? É esse caso? Foco. Vamos resolver.
E enquanto não resolver, não passa para o outro. E tenta fazer isso. Lembre-se que nós estamos falando já de pedras grandes, hein? Certo? Estamos falando de pedras grandes. Então não vamos perder o foco. Multitarefa é inimigo. Vamos solucionar o problema caso a caso, com concentração e foco no problema, né? Foco. Quinto passo, seja realista. Eu já fiz isso. Quantas vezes? Eu achava que eu era o Superman, né? Só faltava a tanguinha vermelha em cima da calça, né? Só para uma descontraçãozinha aqui. Quantos viram já aquela evolução do Superman, né? Já viram isso na internet ou não? Todos os Superman de todos os tempos, né? E o último, ele não tem aquela tanguinha vermelha, né? Então disseram, demorou 8 gerações para aprender que a cueca fica embaixo da calça, não em cima, né? Só uma descontração aqui. Você não é o Superman. Não inclua atividades que de antemão você não pode cumprir. Gente, fala a verdade. A gente não faz isso. Você já sabe que não vai conseguir fazer. Mas aí você fala, não, mas eu tenho que fazer, eu dou um jeito. Não faça isso. Você tem que dar um outro jeito. Não adianta você, não, deixa aqui que eu vou fazer. Eu vou ser obrigado a fazer, vou ter que dar um jeito de fazer. Ninguém é um Superman, um super-herói. Não existe essa frase, eu dou um jeito. Esquece isso. Eu dou um jeito. Ah, não, eu estou acostumado, o negócio é meu, eu entendo do meu negócio, então eu vou lá e eu dou um jeito. Não, você não vai dar um jeito. Você precisa aprender a delegar e precisa aprender a cobrar as pessoas que estão ao seu redor e aprender que as pessoas te tragam o problema resolvido. Certo? Sexto passo, estabeleça a sua jornada de trabalho. Vamos voltar um pouquinho lá no olho do porco. Eu não sei você, mas se eu quiser, eu tenho trabalho 24 horas por dia para executar. E ainda digo mais, se eu conseguisse dormir 6 horas antes de acordar, eu teria o dia de 30 horas, né? Ainda assim eu teria 30 horas de trabalho por dia. Quantos estão entendendo? Tem trabalho, mas você tem que estipular. É claro que nós não estamos tratando aqui de exceções, tá certo? Não estamos tratando de exceção. Estamos tratando daquilo que é o teu dia a dia. Porque, obviamente, vai ter dia, você não pode também se apegar, pode estar acontecendo algum problema sério e você diz, não, deu meu horário, eu vou embora. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou compartilhando com vocês. Mas você precisa ter uma disciplina de ter uma jornada de trabalho. O que você conseguiu até aquele momento, você termina e deixa o resto para o outro dia. Está todo mundo me olhando feio aí. Espera aí. Pulou um aqui. No final do dia, faça um esvaziamento dos problemas e não os leve para casa. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia dormir melhor, ter uma qualidade de vida mais saudável na nossa casa, não iríamos chegar em casa chutando o cachorro, né? Ou como diz o ditado, né? Chutando a mulher e colocando o cachorro para dormir, né? Nós precisamos ter um entendimento de que aquela obrigação, aquela responsabilidade não pode ultrapassar o limite de uma jornada de trabalho, porque nós precisamos ter a nossa mente descansada no outro dia para retomar o trabalho. Eu vou compartilhar uma experiência para vocês. Eu durmo muito, graças a Deus. E às vezes acontecem algumas coisas muito engraçadas comigo. Quando eu estou muito estressado, quando a coisa começa a pegar, sabe o que eu faço? Eu vou para casa dormir. Você pode me chamar de preguiçoso, mas eu vou para casa dormir. Minha mulher já sabe, eu chego com cara feia, ela já puxa a coberta para mim assim, e eu vou dormir.
Aí no outro dia, como fica fácil resolver? Aquilo que já não tinha mais solução naquele dia. Mas quando você descansa, você vem com outra forma de enxergar o problema. Entenderam? A segunda, ferramentas tecnológicas, aliadas ou inimigas. Gente, eu não consigo me imaginar hoje trabalhando sem as ferramentas tecnológicas. Eu não sei, para mim é impossível. Não dá. Eu sou do tempo que eu trabalhava em projeto, que eu trabalhava com construção de máquinas e equipamentos, eu tinha que ir com um rolo de desenho, de sépia, talvez muita gente nem sabe o que é isso. Cópia de desenho para levar para cliente, para alterar, para vir, para fazer modificação em equipamentos. Hoje, por e-mail, resolvemos todas as coisas. Então, as ferramentas tecnológicas, elas foram criadas para trazer facilidades e nos ajudar. E aí estão algumas que eu listei. Telefone celular, e-mails, redes sociais, internet, YouTube. Uma maravilha, não é, gente? É ou não é? Maravilha, muito bem. Essas ferramentas são poderosas para a otimização de tempo, mas mal utilizadas, pode ser o maior ladrão de tempo do seu dia. Quantos já ouviram falar nessa palavra aqui, ó, nomofobia? Não? Essa palavra nomofobia já está sendo considerado pelo Ministério da Saúde como uma doença. O que é a nomofobia? Ela vem do nomobile, nomofobia, sem celular, medo de ficar sem celular. Alô, vocês estão aqui? Cadê teu celular? Está aí do ladinho, né? E se dá o apitinho do WhatsApp, te dá uma coceira já. Já começa a ficar, dá uma tremida assim, quando você não olhar, não é verdade? Então essas ferramentas tecnológicas, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Elas estão para nos servir, nós não podemos ser viciados. Tem um restaurante em São Paulo, eu vi a reportagem essa semana, por coincidência, que o dono do restaurante está propondo algo para as pessoas que estão os visitando. Tem uma caixa de papelão e todo mundo que chega coloca o celular em cima e se lacra com uma fita plástica. Se até o final da refeição ninguém pegar no celular, ganha uma sobremesa. Você imagina quanta sobremesa ele economizou já? Tempo para todas as coisas. Eu queria que você se atentasse e prestasse muita atenção nisso. Há um versículo na Bíblia que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu quero dizer para você que o seu tempo não pode ser dividido só para trabalho. Alô? Não é. O trabalho é uma parte da sua vida, ela não é a sua vida. Tempo de descanso. Eu não sei quantos acreditam na Bíblia, eu acredito. E a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Agora, se Deus, que era Deus, descansou, por que a gente acha que não precisa descansar? Eu não acho que eu sou melhor que Deus, que eu não preciso descansar. E eu quero passar uma coisa muito interessante, que eu li já há alguns anos, que para mim foi assim uma chave para eu entender que eu preciso descansar. Na década não sei se foi a década de 80 ou 90, a Inglaterra estava com um projeto de que as empresas trabalhassem 10 dias seguidos, não o horário semanal, 10 dias seguidos. Ó, tocou meu WhatsApp aqui. Vai ficar no bolso. 10 dias seguidos e depois teriam 3 dias de folga. Depois trabalhar mais 10 dias e 3 dias de folga. Porque eles entendiam que por uma questão de otimização de produção, seria interessante que eles trabalhassem 10 dias. E na Europa você sabe que é muito complicado trabalhar 3 turnos. É muito complicado isso lá. Então eles trabalham em um turno só, normalmente, até 2. E olha só, em uma universidade começou a analisar o sangue das pessoas que trabalhavam os 10 dias e descansavam 3.
Eu não sei se você sabe, mas o estresse, ele sobrecarrega adrenalina no seu sangue. Não sei quantas pessoas sabiam disso. E essa universidade, ela começou então a entender, a analisar, que há um nível de adrenalina que vai, então pegou no primeiro dia um nível de adrenalina, no segundo dia um nível de adrenalina, no terceiro dia e assim por diante. Quando chegou no 10º dia, estava num nível praticamente insuportável para uma pessoa saudável. E essa pessoa descansava 3 dias, e o nível de adrenalina não voltava mais na origem dos 10 primeiros dias, entenderam? E aí eles então começaram a voltar a trabalhar uma semana e fizeram esse mesmo experimento. E eles entenderam que o máximo que o corpo humano aguenta esse nível de adrenalina são 6 dias. E um dia é suficiente para zerar a adrenalina no sangue e voltar nos padrões do primeiro dia. Entenderam? Então você não é super-herói, o teu corpo não é super-herói, o teu corpo não vai aguentar. Aí a gente vê pessoas jovens fartando, morrendo, né? Infartando, tendo acidente cerebral. Por quê? Porque há um nível de adrenalina altíssimo no sangue. É necessário o descanso. Tempo de devocional espiritual. Você não é só um corpo físico, você tem um espírito, e você precisa tratar isso. Você precisa ter um tempo para ler a palavra, para ter uma devocional. Você precisa tratar disso. Tempo com a família. Qual foi a queixa que é coreano, né? Ou é chinês? Que o chinês falou, puxa vida, de tudo uma coisa eu me arrependo. Eu devia ter ficado mais tempo com a minha família. Queridos, você não sabe quanto que você passar um tempo com o teu filho vai restaurar a sua vida. Você não sabe quando você passa, mas passar um tempo mesmo, não é ficando com a televisão ligada, o tablet numa mão e o celular no outro, dizendo, filho, fala comigo. A família precisa de dedicação. Fazer um slogan aqui, né? Não vou fazer merchandising, né? Mas é dedicação total a você. É isso que a família precisa. E eu tenho 2 filhos. E eu exercitei isso com os meus filhos. E eu montava Lego com eles. Tudo bem que um já tem 30, outro 27 hoje, né? Mas eu montava Lego com eles. E já existia Lego naquela época. E eu sentava. E eu deixava o sábado, apesar de todas as atividades que eu tinha um tempo com a minha família. Isso eu não vou me arrepender. Isso eu não vou precisar chegar naquela idade e dizer, puxa vida, eu tinha que ter ficado tempo com a minha família. Às vezes você está tão estressado com os problemas da tua empresa. Se você desligar, passar um tempo com a tua família, com os teus filhos, sei lá, ir no parque, caminhar, fazer alguma coisa que você não está acostumado a fazer, não é? Não é ficar jogando videogame com o teu filho, é ficar mais na parte eletrônica. Não, tempo, dedicação mesmo com a família. Isso é revigorante. E tempo de desfrutar. Eu quero encerrar com esse versículo. Eclesiastes, capítulo 5, verso 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, para que é que você trabalha? Para que é que você ajunta? Para que é que você conquista? Você tem que ter esse entendimento, que você precisa desfrutar, você e tua família, e as pessoas que estão ao seu redor. É para isso que Deus dá esse dom, de você conseguir conquistar. Eu sou um homem conquistador, eu creio que nós temos que conquistar mesmo, muita coisa, ainda precisamos conquistar muita coisa, no trabalho, precisamos conquistar sim, mas o mais importante é a gente desfrutar. Olha só que interessante, quero compartilhar mais uma vez uma experiência minha. Como eu tenho 50 e poucos anos, e eu comecei a trabalhar com 14 anos,
né? Eu já trabalho há mais de 38 anos. Então eu sou um senhor aposentado. E eu recebo uma fortuna do INSS todo mês. E eu fiz uma proposta indecente para minha esposa. E disse para ela: esse dinheiro, a gente não vai conseguir parar de trabalhar com ele. Não é verdade? Não. Então isso aí não garante o nosso futuro. Mas nós vamos desfrutar desse dinheiro. E uma vez por ano, eu junto esse dinheiro e vou viajar. Eu vou passear com a minha esposa. E vou desfrutar daquilo que eu conquistei. E ainda muito daquilo que eu tenho para conquistar. Então, que você medite nessa palavra. Que você receba e saia daqui pensando o que é que você tem feito com o seu tempo. E aqui está o meu contato. Se você quiser me mandar um e-mail, eu te mando esse slide para você ver de novo, passar, meditar e colocar em prática na sua vida. Tenho certeza que a sua vida, se você se enquadrar nisso, não vai ser mais a mesma. E você vai conseguir conquistar tudo que tem para conquistar. E aprender a descansar e desfrutar. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.